Fala galera, meu nome é Will Detilha, esse aqui é o Mesa Maromba, tô aqui com o Cris, meu parceiro aqui, a gente trabalha junto e hoje a gente vai falar para vocês por que os prisioneiros americanos eram gigantes, os caras dentro da cadeia, né, conseguia ali ficar com um músculo grande, denso, e a gente vai contar como é que era o treinamento desses caras, né? Então, Cris, tem um livro chamado Jailhouse Strong, você tá com a camiseta? Isso, Jailhouse Strong, o criador um dos escritores do livro e criador do método Jailhouse Strong, o Josh Bryant. Fala um pouco pra gente aí como funciona aí. Tá. Basicamente, o Josh teve alguns contatos. A base do Josh Bryant, ele é um powerlifter conhecido até nos Estados Unidos, né? Foi discípulo do Frederick Hatfield, do Charles Poliquin também. E ele teve alguns contatos com alguns prisioneiros norte-americanos, né? E aí ele começou prisioneiros, né, os detentos, digamos assim. E ele começou a notar que esses caras tinham uma musculatura muito densa, né? E eram fortes, né? E aí teve essa ideia de escrever um livro basicamente sobre isso, né? E o livro já começa assim, a primeira introdução já diz o seguinte: por que os prisioneiros são tão fortes, são tão grandes, né? E aí isso virou meio que uma linha de treinamento, né, baseado, né, o que eles faziam, né? Certo. Agora, ele citava alguns elementos do porquê que ele achava que os caras ficavam grandes na cadeia, né? E um deles era dizer que tinha um ambiente muito hostil. Isso, a primeira questão é a questão da sobrevivência, né? Fique grande ou morra. O primeiro capítulo do livro já diz isso, né? A gente não sabe se a gente pode afirmar isso com certeza, mas a ideia é que você tá num ambiente que tá cheio de gente ali, filho da puta, né? Quem tá na cadeia não é bonzinho, né? Então, a ideia é que o seu corpo, inconscientemente, ele fala, cara, eu preciso me proteger, né? Então lá você não tem arma, você tá desarmado, então é como se inconscientemente o seu corpo entende que ele precisa ter mais força bruta, mais força física. Biologicamente, pela própria questão da sobrevivência, né, inconscientemente você acaba, né, segundo o Josh, até tendo uma liberação hormonal maior, né, uma inibição pela própria hostilidade do ambiente, né, sua testo fica, né, lá em cima. Do tipo você falar você querer passar uma mensagem pro seu corpo, não vem tirar uma comigo que você vai se dar mal, amigão. Então o cara ser grande, o cara ser forte. Então era um ambiente onde os caras lá podiam se matar. Né? Então, agressividade constante, né? Ele também fala da questão da atividade sexual suprimida, né? Aí a gente não sabe, né? Tem uns detentos... Teoricamente, né? Tem uns detentos que se viram ali entre eles. Né? Mas enfim, ele cita no livro que... Agora... Então, ele também não pode também afirmar que isso faz a testo subir. Mas é um dos elementos ali que ele cita também no livro. Né? E isso justifica também o fato dos caras quererem treinar, ter uma rotina de treino constante. Ou eu treino e fico grande, ou eu vou ser aquele ser fragilizado aqui. Então eu preciso ficar grande. Exato. Né? Então não só a questão hormonal que a gente não sabe, não tem estudo que fala nada sobre isso, mas o cara precisa treinar. Se ele não treinar e for forte, ele vai ser uma figura que pode ser... hostilizada, digamos assim. Agora, tem também uma questão conhecida e fisiológica que ele também cita no livro, que é sobre a questão de que eles tinham mais tempo para dormir. Exatamente. Né? A gente sabe que o sono é primordial na hipertrofia. No anabolismo é um dos processos fundamentais. Né? Então lá os caras não trabalham, estão lá, eles teriam, né, mais tempo para dormir, teoricamente. Inclusive, assim, além de ter um tempo livre, um descanso noturno, né? Eles tinham tempo para tirar cochilos durante o dia, né? Que segundo alguns estudos também você tem alguns picos de liberação hormonal durante o dia por conta dos cochilos. Certo, então a gente explicou aqui mais ou menos a ideia que está por trás dos caras serem grandes, né? Tem vários exemplos de caras que eram muito grandes na cadeia ali dos Estados Unidos, não sei como é que é no Brasil, talvez tenha também. Agora vamos falar do treino, Cris. A gente vai demonstrar na prática também os exercícios. O Cris vai fazer porque eu acabei de gravar aqui um treino do Blood and Guts do Dorian Yates, então eu tô morto, tá? Vocês já devem ter visto esse vídeo. Se não viu, é só entrar no meu canal.
E a gente vai começar a falar um pouco de como era o treinamento. A gente está partindo do princípio de que eles não tinham equipamentos lá. Então era tudo bodyweight, né? Sim. Inclusive tem um que o Mike Tyson fazia, né? Inclusive uma técnica de agachamento, não é uma técnica de agachamento, na verdade é o agachamento livre, que o Tyson ele desenvolveu uma técnica de aumentar a intensidade desse exercício. Né? Na verdade, é um aumento do volume, né? Diminuindo o tempo de descanso. Chamava Tyson Squats. Né? Ele fazia uma rotina de 20 repetições, 20 agachamentos, daria um intervalo de 15 segundos, que normalmente é o tempo que ele demorava para dar 8. Você consegue demonstrar alguma ideia aqui, Cris? Não, seria basicamente... O Tyson Squats, porque o Tyson, isso eu acho que muita gente sabe, mas se você não sabe, o Mike Tyson, que foi um dos maiores boxeadores da história, ele ficou um tempo na cadeia, né? E para não perder a forma ali, ele treinava. E não tinha equipamento, o cara tinha que se virar com o peso do corpo. Então, essa câmera que vai pegar, o Chris vai demonstrar mais ou menos a ideia aí do Tyson Squats. Na verdade, seria uma pirâmide reversa. Na verdade, ele faz 20 repetições, daria um descanso de 15 segundos, mas esses 15 segundos, segundo ele era o tempo que ele demorava para dar uma volta em torno da cela. E aí... dentro da cela. Né? Então ele fazia 20 repetições, descansava 15 segundos, dava uma repetição. Descansava mais 15 segundos, fazia 19 repetições. Ia para o outro lado, fazia 2. 18, 3. Entendeu? Então assim, ele ia equilibrando baixas repetições com altas repetições. Certo. Tá? Dá uma demonstrando aqui, ó. Para eu começar fazendo as 20 repetições, agachamento livre, tá? Então ele está fazendo agachamento livre, obviamente aqui é só com o peso do corpo porque não tinha equipamento, né? Então ele vai fazer. Boa. Aí quando você chegava nas 20, isso. Você dava um descanso. Descanso de 15 segundos, né? 15 segundos 15 só. segundos para aumentar a intensidade, pouco tempo. E aí fazia 19. E aí você fazia uma repetição. Aí você daria mais 15 segundos de descanso e aí sim você faria 19. Ah, tá. Entendeu? Aí você até uma técnica para quem... Então, tipo assim, você dava quase 30 segundos de intervalo, mas tinha uma repetição no meio. Uma repetição no meio. E aí você baixava para 19 até chegar a 1. Exatamente. E aí vai ir equilibrando, né? Então, quer dizer, era um sistema de contagem até para ficar um pouco mais mentalizável, vamos dizer assim, né? Então porque ele fazia 20, dava o descanso, aí partia para 19, dava o descanso, partia para 18, só que tinha uma repetição no meio desse intervalo de 30 segundos. E quais são as outras técnicas que a gente encontra no Jailhouse Strong? Que ele montou um sistema onde é possível treinar só com o peso do corpo baseado no treino dos americanos na cadeia. Ainda em agachamento, que você pode usar para qualquer técnica, para qualquer outro tipo de exercício, seria o método das 100 repetições. Ou seja, você tinha que fazer 100 repetições de um determinado exercício em menos séries possíveis. Né? Então, por exemplo, vou fazer flexão, posso demonstrar aqui. Faço quantas repetições eu conseguir na primeira série, só que eu vou descansar só 15 segundos e fazer mais X repetições, até inteirar 100 repetições. Ah, tá. Você tem que dar no máximo 15 segundos de intervalo, né? E completar 100 repetições. Então, se você fizer, por exemplo, 30 repetições na primeira série, você ia até a falha, provavelmente, né? Sempre até a falha. Sempre até a falha. Então, você vai até a falha, por exemplo, fez 30 flexões, você vai descansar 15 e vai até a falha de novo. Aí, sei lá, você fez mais 15. Aí são 45. Ainda falta 55 para 100. Então você vai assim até conseguir. E por que a utilização desses métodos? Porque você não tem como aumentar a sobrecarga. Exato. Não tem como você deixar a flexão mais pesada. Você não tem halter, você não tem barra. Você tem só o teu corpo. Né? Então, cada vez que a gente dá um tempo menor de descanso, a gente não descansou totalmente a musculatura e já vai pro pau de novo. Entendeu? E isso vai causando cada vez uma fadiga maior, aumento do recrutamento de unidades motoras e o músculo vai fadigando cada vez. Tanto que chega às últimas séries, às vezes, dependendo do exercício, por exemplo, se você for fazer 100 barras. Eu já fiz isso. Né? Eu já fiz um treino de 160 barras livres e eu ia fazendo isso. Eu ia fazendo até a falha, descansava e até a falha de novo, até completar esse número. E, cara, é muito desgastante, porque a barra livre, por exemplo, é um exercício que tem gente que nem consegue fazer uma repetição, né? Então você já tem que ter um preparo para isso. Exatamente. Outra questão que ele utilizava seria aumentar a dificuldade mecânica do exercício. Você pode dar um exemplo? Por exemplo de flexão, né? Deixa eu
Fica de lado para a câmera, então você vai ter que fazer... Fica a cabeça para lá, cabeça voltada para lá. Flexão normal. Deixa eu ver se está pegando direito aqui. Pode fazer, Cris. Tá. Temos as flexões. Boa, tá pegando. De braço convencionais. E aí você consegue diminuir ou aumentar a amplitude dessas flexões, né? Você também altera a ênfase. Né? O Will pode falar melhor que eu. Aí você está fazendo a Diamond Push-Up. Isso. Isso até... eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque essa flexão, ela tem uma diferença, né? Essa flexão, ela trabalha pico de contração. Sim. Porque eu fiz um vídeo, agora eu me lembro que tema que foi. Vídeo do crucifixo livre e no cabo. Mostrando que no cabo você tem pico de contração e no livre você tem ponto de descanso. Aí perguntaram, como é que eu faço pico de contração sem utilizar máquina? Né? Por exemplo, eu treino em casa. A Diamond Push-Up, que seria a ideia é fazer um diamante aqui, né? Isso. Fazer um diamante aqui com as mãos. Você faz pico de contração, porque olha só, o seu peitoral maior, qual que é o pico de contração dele? É aqui, ó. Aqui ele está mais encurtado, né? E a flexão tradicional, você trabalha como o supino, com as mãos bem afastadas, né? Então, quando você faz a Diamond Push-Up, você faz o tempo todo aqui, ó. Então aqui a fase excêntrica, na fase concêntrica, pico de contração, você está com o peito encurtado. Sim. Então ele demonstrou agora, faz aí, Cris, a Diamond Push-Up, ela complementa o seu treino de flexão, né? Olha aí, ó. Porque como as mãos estão muito próximas uma da outra, você consegue então trabalhar o seu peitoral muito próximo do ponto máximo de encurtamento do músculo. Quando a gente faz um treino de musculação, a gente precisa pensar nisso, trabalhar no campo total de amplitude. Você não consegue isso num exercício só, mas consegue em vários exercícios. A flexão normal, gente, substitui o supino, né? Sim. Que é o mesmo movimento supino. Claro, a flexão trabalha mais core, você tem que estabilizar o seu corpo. Supino você está deitado, né? Então, no caso, a flexão é um exercício mais integrado e tal. Além da Diamond Push-Up e da flexão tradicional, outras variações quais eram as outras que eles faziam? Outras variações que você já mostrou em outros vídeos. Declinada, inclinada. Ah, sim. Aqui a gente pode puxar esse banco aqui. Espera aí que tem o peso ali. Então a gente vai demonstrar, galera, o que seria uma flexão para você trabalhar mais a parte superior do peitoral, né? Que é como se fosse um supino inclinado, vai. Você põe o pé no banco, né? O Cris vai mostrar aí. Você coloca o pé no banco, né? Isso, boa. Só estabiliza mais aqui, desce um pouquinho mais o glúteo, boa. E aí quando você fizer o movimento, você está simulando um supino inclinado. Você percebe esse movimento aqui, ó, muito claramente, que repara no braço, tá? O braço está indo de baixo para cima, no húmero, que é o osso do braço. Então você trabalha a porção clavicular do peitoral, porque ela tem essa função aqui, ó, de fazer isso aqui, ó. Tá? Então no supino inclinado você também vem com o húmero lá embaixo e leva para cima. Então aqui trabalha a porção mais superior do peito. E o contrário, que é a flexão, onde você vai trabalhar mais as porções inferiores do peito. Tá? Isso você conseguiria fazer dentro da cadeira, só pegar um banco, ou você pode fazer isso numa praça, na sua casa, né? Qualquer lugar você consegue fazer esse tipo de variação. Então essa daí trabalha mais as fibras inferiores do peitoral, porque você está fazendo um movimento mais assim, você está levando mais de cima para baixo, né? Então aí você faz um treino de peito bem completo. Sim. E você não precisa usar nenhum equipamento, né? Tinha mergulho também. Mergulho também. Mergulho a gente tem que tirar o banco aqui, né? O mergulho, galera, é um exercício bem avançado, né? Como a flexão, ele vai trabalhar ombro, tríceps e peitoral, só que o mergulho vai dar uma grande ênfase em deltoide, porque você vê que você começa, ó, o jeito que você começa aqui, você começa praticamente num desenvolvimento para ombro, ó. E aí depois, ó, muito tríceps. Agora faz de lado, Cris. Faz de lado para a câmera. Teria que apoiar o pé aqui, né? Não precisa.
Não? Ah, tá, entendi o que você falou. Entendeu? Não, mas tenta fazer sem apoiar, só pra ver se dá. Só pra demonstrar pra galera. Aí. Então essa é a ideia do mergulho, entendeu? Por isso que ele chama mergulho, né? Como se você fosse dar um mergulho numa piscina, ó. E por que você começa com o seu tronco, você começa com a sua cabeça bem apontada para baixo, você faz um desenvolvimento para ombro, né? E aí depois você trabalha muito o tríceps para conseguir fazer, né, o final do movimento. Esse é um movimento bem avançado. Sim. Não é fácil de fazer, galera. Claro, você vai ter que ir treinando para conseguir isso, né? Mais algum exercício do estilo de flexão? Tem flexão com o braço só. Deixa eu só dar uma recuperada aqui. A flexão com o braço só, você consegue fazer melhor se você aumentar a base. Então, exatamente. Os seus pés bem afastados um do outro. Claro que é um exercício super avançado, tá? Você tem que ter bastante força. Mas é isso aí, ó. Tá vendo? Ó, não sei se a câmera tá pegando, mas ele tá... Deixa eu ver aqui. A câmera tá pegando. Ele tá com os pés bem afastados. Boa. Então você consegue ter uma base maior. Porque se você faz com os pés muito juntos, você perde o equilíbrio. Você perde a estabilidade, né? Esse não é um exercício também, assim, você tem que estar com o core bem fortalecido, porque ele vai desbalancear a sua pelve. Então é um exercício que, assim, somente para quem está muito treinado e está acostumado com esse tipo de movimento que é a integração do corpo inteiro. É diferente você pegar 100 de cada lado no supino, que você está deitado, e vir fazer um negócio desse, tá? Porque aqui você tem que ter core, gente. Se não tiver core aqui, esquece esse tipo de movimento, tá? Tem mais alguma flexão? as flexões com explosão. Flexão com explosão. Isso. Então ele está batendo palma. Tentando, né? A Mas ideia seria aqui, basicamente isso. a ideia aqui, porque também já está cansado aí, mas a ideia é isso, é uma flexão explosiva. Quando você fica muito treinado, você consegue fazer, você afasta mais do chão, você bate uma palma. Tem gente que já consegue afastar tanto que bate palma atrás, atrás também atrás do tronco, Sim, né? sim. Que aí você conseguiu subir mais, tá? É um exercício que traz impacto, né? Sim, tem que Então, tomar assim, cuidado. se você tem histórico de lesão no ombro, se você tem articulações ali um pouco mais frágil, não é um exercício para você fazer, porque aqui tem impacto. Normalmente a musculação não tem nada de impacto, mas exercícios como esse aqui tem. Então isso precisa ser mencionado. Mais alguma variação de flexão? De flexão, pelo menos o que ele apresenta no livro, Acho que é isso aí. são basicamente essas. Você percebe que você vai aumentando o grau de dificuldade E na execução também. como eles faziam para bíceps, assim, por exemplo? E costas? Bíceps e costas. A gente trabalhou agora, ó, de parte superior. A gente trabalhou peito, tríceps e ombro. Show de bola. O que falta de parte superior? Costa e bíceps. A gente demonstrou para membros inferiores que são os agachamentos, né? Isso. Basicamente, para costas eram variações de barra, né? E bíceps não tinha nenhum exercício isolado. Basicamente o chin-up, que é multiarticular. Exato. Agora, no meu canal, a gente já fez vídeo. Já. Tem como fazer bíceps com uma toalha, gente. E acredite, pega pra cacete. Só digitar aí no YouTube, bíceps Will the Chile, você vai ver a capinha lá que tem uma toalha. Você vai ver que dá pra treinar muito bem. Então, lá eles faziam, então, basicamente barra para costa e bíceps. Isso, e variações de pegada, né? E aquilo que eu conversei anteriormente contigo, é o drop mecânico, né? Você começa com uma pegada mais aberta e conforme você vai falhando, você vai diminuindo a pegada para facilitar o movimento. Certo. Deixa eu ver se está pegando direitinho na câmera. Então, o Cris vai fazer agora as variações de barra, né? Barra fixa. Que a ideia aqui é pegar costas e bíceps. Todo exercício de costas pega bíceps, né, galera? Então, embora você não faça um exercício isolado de bíceps, você não está deixando de trabalhar esse músculo. Começa com a pegada mais aberta. Então começa com a pegada aberta, como se fosse um pulei costas, né? Aí, sempre trazendo, gente, o peito, tá, na barra e não a nuca. Se você trazer a nuca, você vai pegar quase a mesma porção e é muito lesivo. Não é lesivo assim, porque você não sabe se vai machucar, mas é agressiva, é mais agressivo para o ombro. Não tem custo-benefício, então sempre trazendo o peito na barra.
Voltando às variações. Começa Então, com uma mais pegada mais aberto. aberta. Aí agora começou a fechar mais. Boa. E depois ele fecha um pouquinho mais ainda. Pra E aí, se finalizar, você fizer aqui ele está fazendo a pegada pronada, né? Se você fizer a pegada supinada, que é essa pegada aqui, ó, né? Se você fazer a pegada supinada e mais fechado, aí você trabalha bíceps, né? Então aí você faz um treino muito bom para bíceps, na verdade, claro que vai pegar dorsal, né? Se você pega muito antebraço também. Aqui trabalha muito a antebraço, pegada, né? Então tem a pegada fechada, que é supinada, né? Agora, se você me perguntar diferença, né? As pessoas podem perguntar. Estou fazendo a pegada aberta aqui, né? Estou fazendo essa pegada aberta. E fechar mais um pouco aqui, ó. O que acontece, você está mirando grande dorsal, né? O que acontece é que fica um pouco mais fácil, né? Sim, facilita bem. Ela facilita bem. Então, o que você vai perceber é a diferença de dificuldade no exercício, mas você ainda está mirando o grande dorsal, tá? Agora, quando você... E você está pegando um pouco de bíceps, mas como a pegada tá mais pronada, não pega tanto bíceps quanto você fechar mais e fazer a pegada supinada. Essa pegada aqui pega grande dorsal, mas também vai dar um trabalho mais forte no bíceps. Você põe mais o bíceps na jogada, né? Põe mais o bíceps na jogada, exatamente. Porque qual que é o conceito de drop set, né? Quando você tem uma sobrecarga de uma barra ou de um halter. Você vai facilitando. Vai facilitando. É a mesma ideia. Então aqui seria você começa fadigando na pegada mais aberta. Isso. E vai fechando a pegada porque vai facilitando um pouco. Né? Exatamente, esse é o conceito de... Então você faz um drop mecânico. Drop mecânico. Por que é drop mecânico, gente? Porque você não dropa peso, não tem como dropar o peso do corpo, né? É só você tirar um pedaço do seu corpo. Mas é drop mecânico porque do ponto de vista biomecânico, você fica numa posição de tem mais vantagem mecânica, então menos esforço muscular. Então funciona como um drop set. Sim. Né? E eles evoluem, né, até certo ponto que eu não vou nem tentar fazer a barra com um braço só. Que aí já é... Aí você pega bem bíceps, muito mais, acredito eu. Só que assim, precisa de um grau de... O problema da barra com o braço só, você tem que segurar, né? Isso. Você tem que segurar aqui. Mas ó, você balança muito, né? Então... A estabilização é mais complicada. muito difícil estabilizar. Se você pegar, por exemplo, um alpinista, ele faz isso com uma facilidade, cara, porque é um treino específico. É a especificidade do treinamento, É especificidade, não é... Você fala assim, se eu pegar um cara muito forte, que levanta peso muito pesado, não necessariamente ele vai fazer isso aqui, né? Até porque o peso do corpo também dificulta, né? Porque se o cara é mais pesado, fica mais difícil. Mas o problema é que quando você não está acostumado e não está adaptado, o que você faz? Você balança. E quando você balança, fica muito mais difícil. Muito mais difícil. Então você tem que estabilizar bem, isso é só com muito treinamento, né? É um treino específico. O corpo fica bom naquilo que ele treina. Se você está treinando rosca direta, por mais que você seja forte, não quer dizer que você faz isso aqui. Não. Ou então, se você tem muita força no dorsal, não quer dizer que você vai fazer isso, né? Mas era uma variação que eles utilizavam também. Outro ponto, que a gente pode até demonstrar aqui, é a questão da excêntrica lenta, né? Ah, sim, boa. Tá vendo, ó? Segurando a fase excêntrica. Aí você fala, cara, eu faço tanta barra que já não é mais desafiante para mim. Experimenta fazer isso aqui, né? Excêntrica lenta. Cara, é muito difícil. Quanto mais você segura a volta do movimento, né? Aumenta o tempo sobre tensão, mais difícil fica, né? E a fase excêntrica é interessante que é uma fase que estimula muito a hipertrofia. Né? Exatamente. A maior parte dos estudos diz que os maiores danos teciduais são causados na fase excêntrica. Então quer dizer, microlesão na fibra muscular, vai reparar, ela fica maior e mais forte. Essa é a teoria da hipertrofia. E a fase excêntrica é uma fase que estimula muito essas micro-rupturas. Né? Exatamente. Então é um treino interessante também. Se você não tem equipamento, você não tem como aumentar o peso, mas se você segurar a volta, cara, vai ficar muito mais difícil. Né? E tem o desafio, né? Estou fazendo 10 repetições tranquilo. Eu posso dificultar, né, a execução através de colocar a excêntrica, de repente coloco uma concêntrica mais rápida,
também, Sim. que é a aceleração Aí você compensatória. vai fazer uma potência, né? Exatamente. Grande potência. Aumenta o número de repetições, diminui o intervalo de descanso. Eram as técnicas que eles tinham, né? Você tem essas variáveis para brincar, né? Então, se você diminuir o tempo de descanso, vai ficar mais difícil também. Você fala, não tem como aumentar o peso, mas tem como deixar o treino mais denso. Densidade do treino é isso, o mesmo trabalho em menos tempo. Você não precisa mexer na carga. Se você fizer o mesmo trabalho em menos tempo, você tem muito mais dificuldade. Então, costa e bíceps basicamente seria a barra. Basicamente são esses dois exercícios que eles usam. Certo. De membros inferiores você citou agachamento. Agachamento. Que era aquele do 20, 19, 18 Isso, abaixando. isso, E tem tá. as lunges, as Tem passadas, né? As passadas que... Basicamente a passada é um agachamento unilateral, Sim, né? Esse aqui, ó. Você pode fazer a passada ou você pode fazer só o split aqui, né? Ou você pode fazer né, só o afundo. Só que o aí afundo. você vai... Fadigou, troca de perna. Você não vai andando, você faz parado. E aí, aqui também dá para você aplicar os mesmos tipos de princípio. Ou seja, tá muito fácil, você dá menos intervalo entre as séries. Pode fazer aquela brincadeira de chegar no 100, né? Exatamente. E você vai falhando até aí... Você E vai trocando de perna, né? Vocês vão ver o grau de 15 segundos, aí faz de novo, descansa de 15 segundos até chegar a 100. Ou se 100 tá fácil, até chegar a 200. Enfim, depende do preparo de cada um. Mas é um treino onde você acaba buscando mais volume. Exatamente. Você precisa ter mais volume porque, como a gente já falou, não tem a carga. Não tem a carga. A carga é seu próprio corpo. Claro, se você for um cara que não seja muito forte, na barra fixa, nem de muito volume você vai precisar, porque a barra fixa é um exercício muito difícil. Mas vamos dizer, um cara muito treinado na barra fixa, né? Ou se o cara ele é um pouquinho mais leve, ele vai precisar jogar volume para conseguir fazer o treino ficar desafiante. E volume também dá hipertrofia, ou seja, muitas pessoas acham que é só carga, né? Exatamente. Mas você trabalha com alto volume e a carga às vezes não está tão alta, gere muita hipertrofia, né? O tempo sobre tensão é uma variável extremamente importante. Tinha mais alguma Tem alguns outra... outros exercícios que a gente recomenda só para quem tem joelho bom. O pistol squat, só pegar aqui como apoio. Esse exercício aí é muito difícil. E aí você realmente tem que ter uma articulação muito saudável no joelho. Por quê? Porque esse tipo de exercício, ela dá uma sobrecarga muito grande, né? Então, a compressão patelofemoral é muito grande. você tem ali, você vai exigir muita compressão. E se você tiver condromalácia, por exemplo, que é o meu caso... Nem tenta, né? Ou seja, essa cartilagem que fica embaixo da patela, ela serviria como um amortecimento, né? E aí o que você não tem isso, você tem já um certo... Você tem um desgaste ali, né? Nesse exercício dá muita compressão na patela, você vai muito provavelmente sentir dor, então não é muito adequado. Então assim... não é um exercício para qualquer pessoa fazer, né? Tem que ter o joelho bem saudável ali. Já tem que ter E tem que fazer, quem tem joelho saudável, se não tiver estabilidade, vai ferrar o joelho. Exatamente. Porque a patela corre num trilho, né? Se você começa a fazer e tremer o joelho, ficar bambeando o joelho, a patela começa a sair do trilho e aí começa a ter desgaste em pontos mais específicos, começa a ter, né? Você vai machucando essa cartilagem. E isso com o passar do tempo gera condromalácia, né? Então precisa tomar cuidado. Sempre, todo exercício tem que ser estável. Se você não tem estabilidade, você tem que procurar uma variação desse exercício com mais facilidade, né? Para depois partir para o nível avançado. Você não pode sem calcular o risco, né? Exato. E o custo-benefício, né? Custo-benefício. Se o pistol squat, ainda que você não tenha equipamento, está muito difícil, faz o agachamento tradicional, né? Chega aqui, ó, só com o peso do corpo, beleza. Aí você vai fazendo essas variações, vai dando menos intervalo, né? E vai brincando com volume. Exatamente. Não vai fazer um exercício desse. Já avançado. Né? Se você não tem estabilidade. Que inclusive você pode fazer com pausa. Que fica mais difícil. Elimina a energia elástica. Sim, fica mais difícil ainda. E os caras que são muito avançados nesse exercício faz sem segurar. Sem segurar. E tem cara que chega num nível que o cara, ele tá no chão sem segurar, pula e vai para cima do banco. Não sei se você já viu isso. Sim. É animal, cara. Isso é uma coisa que eu falo, não sei como é que o cara consegue fazer. Mas treinabilidade, né? O cara não... o cara, ele tá muito... E não quer dizer que ele é muito hipertrofiado que ele faz isso. Não, né?
Você vê um cara magrinho, às vezes consegue fazer isso. Mas é uma variação interessante se você tem o joelho saudável e se você tem estabilidade ao fazer o exercício. Mais alguma outra? Que eu de cabeça assim não... E assim, tem os exercícios de core também que ele coloca, que são as... Prancha. Aí lateral. De core você pode trabalhar com prancha, pode fazer abdominal pelo menos, você pode fazer no solo, aí mais tradicional, né? O core você trabalha com glúteo também, glúteo faz parte do core, né? Paravertebral talvez fica um pouco difícil de trabalhar, né? Sem equipamento. Sem equipamento, né? Você pode fazer um... Dá pra fazer o Superman. Superman. Eu tenho vídeo, a gente fez vídeo sobre isso. Gravou Superman. Eu tem algum vídeo no meu canal que mostra, acho que talvez um treino de costas só com o peso do corpo. Isso, é esse mesmo. Né? Pode pesquisar aí no meu canal que você vai achar. Tem o exercício de Superman. Mas basicamente a ideia é a seguinte: eles muitas vezes não têm uma academia para treinar, mas com o mínimo de equipamento eles conseguem fazer um treino completo. E aí os caras conseguiam trabalhar o corpo inteiro. E aí, devido a esse alto volume, um treino bem desafiante... A alimentação, né? Que lá eles são bem alimentados, diferente do Brasil. Aí eu não sei nem se tem, se né? os caras merecem tanto assim, mas enfim. Parece que lá eles tinham uma alimentação decente e todo esse lance do clima hostil, que o cara ou fica grande ou morre, aquela coisa toda, de repente... A gente não pode afirmar categoricamente isso, mas de repente forçava o corpo a entrar num padrão fisiológico mais propício para ter hipertrofia. Mas acho que os pontos principais, né, sem fugir muito, assim, é a consistência do treino, que é o feijão com arroz. Consistência do treino, descanso adequado, alimentação adequada e a variação da intensidade, né? Seu corpo vai acostumar com o estímulo, então acostuma com o estímulo, aumenta a repetição, diminui o descanso, aumenta as séries. Né? E acho que fica uma lição também, que é a famosa polêmica que nunca acaba, que muita gente acredita que só tem hipertrofia com carga elevada. E não. Isso já caiu por terra. Não, você pode... Veja bem, o que não pode faltar é treino desafiante, é alto grau de esforço. Para ter hipertrofia tem que dar pau no músculo. Só que esse dar pau no músculo não necessariamente pode ser feito também, mas não necessariamente é só com altas cargas. Então também tem esse lance. Então se vocês tiverem interesse em se aprofundar, tem o livro do Jailhouse Strong. Né? Acho que o livro só tem em inglês, né? Só tem inglês. Então aí vai ter que ler em inglês, galera. E aí vai ter mais detalhes ali. E acho que é isso aí, né, Cris? Acho que a gente fechou os pontos aí. Os principais são esses. Maravilha, galera. Se tiver dúvidas, deixa aí nos comentários. Comenta se você já conhecia o livro ou esse método. Comenta também o que você achou, se você achou interessante. Esse tipo de coisa é bom até para quando você viaja, você não pode ir para academia por por alguma razão, né? E não esquece de destruir o botão de like. E se liga agora a 3 razões para entrar no meu site www.wildetine.com.br. A primeira razão é baixar um e-book de graça com as 7 regras para o treino perfeito. Segunda razão, você vai se inscrever na minha lista de e-mails, tem conteúdo exclusivo que não está no YouTube. E a terceira razão é que o Forma Perfeita, né, esse curso fantástico, se você gosta dos meus vídeos, você com certeza vai se apaixonar por esse curso. Você vai ser avisado só lá na lista de e-mails e ele abre as vagas. Né, se esgotam muito rápido, abre 1, 2 vezes no ano no máximo. Então você tem que estar inscrito na lista para você aproveitar. É isso aí, galera. Tamo junto, abraços e bons treinos.